Ótimo. Vou só esperar mais uns 2 minutinhos. Os 15 minutos de tolerância, né? Que a gente costuma dar aos alunos. Antes de começar, eu queria avisar vocês que a reunião vai ser gravada, tá bom, pessoal? É para que fique registrado para as pessoas que, porventura, queiram, né, assistir posteriormente. Então, para que fique todos de aviso, sobre aviso, em relação à imagem, em relação, né, a abrir a câmera para falar, que a imagem de vocês vai ficar registrada, tá bom? Então, se optarem por abrir a câmera, saibam que a reunião está sendo gravada, tá bom? E vamos começar. Vou pedir a Vitor aí para iniciar a gravação, por favor, Vitor. A gente dá início. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? A reunião é uma reunião é, rápida, não vou me alongar muito, mas é muito importante esse encontro para que a gente consiga e possa alinhar, né, algumas coisas em relação principalmente ao terceiro bimestre, que começou agora em agosto e vai até outubro. Outubro, provavelmente teremos mais um encontro para ir apresentar aí os projetos do quarto bimestre, se Deus quiser, tá bom? Então, hoje a gente vai falar do que vai acontecer nos meses de agosto, setembro e outubro, que corresponde aí, são 11 semanas do bimestre, né? O terceiro bimestre, ele acaba na metade de outubro, na verdade, e aí, para que vocês fiquem cientes, né, do que vai acontecer, né? De como a escola vai funcionar nesse bimestre. Mensalmente a gente está mandando um cronograma, acho que todos recebem, né? De pontos principais, para uma melhor organização de todos, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Só um minutinho. Todos conseguem ver, pessoal? A tela? Sim, excelente. As coordenadoras Ana e Cátia estão aí, né, juntamente com o Vitor, e acredito que Clara também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não estou com acesso ao chat, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é, é só sinalizar, tá? Aqui, rapidinho, só para a gente alinhar alguns combinados, né, para que a reunião transcorra da melhor maneira possível. A gente pede para manter o microfone fechado, em respeito, né, a todos. Quando quiser falar, não tem problema. As dúvidas podem ser registradas no chat. As falas individuais, só tem um recursozinho aí de levantar a mão. Se alguém quiser a palavra, só é pedir, não tem problema, tá? Pode me interromper e pedir aí a palavra. Fiquem bem à vontade. E só um pedido especial, que esse momento é para apresentação de cronograma, como eu falei, né? O objetivo da reunião não é uma reunião pedagógica, não é uma reunião para falar de rendimento de alunos, para isso a gente tem os plantões, é uma reunião de alinhamento de projetos, né, de calendário. É esse o objetivo dessa reunião. Então, questões particulares em relação a comportamento, a professores, eu peço que seja, nos procure, né, procure a gestão, coordenação, enfim, para agendar um momento para que a gente possa dar toda a atenção que se merece, tá bom? Porque senão a gente se alonga muito, né, e ouvindo caso a caso, então eu peço que se atenham aí ao
aos pontos que serão abordados na reunião, tá bom? Tudo de acordo, posso seguir, né? Então vamos lá. O que é que a gente vai falar hoje, né? Para vocês irem acompanhando aí. A gente vai falar um pouco do calendário escolar, como eu expliquei, não do calendário do semestre, mas do calendário do bimestre, os projetos, os principais projetos, né? Dia dos Pais, FAC, Semana da Criança, e tem a Olimpíada, que eu vou falar dela rapidamente, e ela já é quarto bimestre, mas eu já vou começar a falar um pouquinho dela hoje. Vamos falar rapidamente sobre acompanhamento escolar e os combinados de rotinas, né, da escola. Essa reunião está sendo feita de forma online, a intenção minha era fazer ela híbrida, presencial e online, mas eu acho que vocês acompanharam dentro dos grupos, né? A gente colocou uma votação lá e 97% das pessoas preferiram online. É por isso que eu não fiz híbrida, porque para fazer uma reunião híbrida, ela demanda, eu preciso mobilizar a equipe, tanto de colaboradores, de portão, então lá no, tem que ficar até tarde na escola. Então, isso se torna até perigoso quando o fluxo de pessoas que fica à noite é pequeno. Então, como menos de 20 pessoas queriam a reunião de forma presencial, a gente optou por fazer ela apenas online, porque aí abarcaria a maioria das pessoas e não teria toda essa demanda que seria necessária. Tá bom, pessoal? Bora começar, né? É, começar em relação a algumas coisas que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, né? As avaliações, os comunicados e o acompanhamento. As avaliações. As nossas avaliações, pessoal, todo o cronograma, a gente sempre fala isso e sempre repete. Na primeira reunião do semestre que eu fiz lá em fevereiro, eu falei sobre isso e vou repetir, né? Muitas pessoas não estavam presentes, foi uma reunião presencial, então deixa eu explicar. As avaliações da escola, ela é composta por três notas, né? A N1, a N2 e a N3. A N3 é que a gente chama de nota qualitativa, é uma nota que ela é composta ao longo do bimestre. Então, assim, a N1 e a N2 são notas quantitativas, ou seja, o aluno ele tem a pontuação de acordo com o seu rendimento. Esses calendários de avaliação, eles são enviados 2 semanas, 1 ou 2 semanas antes do início das avaliações propriamente dita. Na N1, a gente utiliza, como a avaliação é aberta, dias alternados. Então, a gente sempre começa ela na terça-feira, né? Então é terça, quinta, segunda, quarta e sexta. Essa é a regra. A N2, como se trata de um simulado, ocorre dentro de uma semana. Então, assim, é importante que vocês entendam que são sistemas de avaliação, apesar de valer a mesma pontuação, mas são sistemas de avaliações que a gente tem objetivos um pouco diferentes. Na N1, a gente quer mesmo perceber o desenvolvimento do aluno, né, no raciocínio, no pensamento, por isso que tem questões abertas. Já no N2, a gente já vai trabalhar a questão disso, do aluno saber eliminar a questão certa, já é mesmo do Fundi 1, né, primeiro, segundo ano em diante, a gente já faz questões, que é o que a gente chama lá de simuladinhos, para que a gente vá ensinando aos nossos alunos isso. Mas essas avaliações, elas constam dentro do calendário da escola. O calendário da escola, ele foi entregue a todos. Quem não recebeu o manual, o guia do aluno 2026, então peça a Isadora, peça na coordenação que a gente envia para vocês. E lá tem um apanhado geral de como funciona cada bimestre, tudo que tem previsto para acontecer, as datas dos principais eventos. Pode sofrer alteração? Sim, pode. É um calendário que é construído em outubro do ano anterior, então muita coisa às vezes acontece e aí pode acontecer sim de haver pequenas alterações, mas se houver é de uma margem aí de uma semana no máximo, de 6 a 8 dias de diferença do que já está lá. Então, assim, a previsibilidade existe, pessoal, é só vocês olharem lá o documento que foi entregue em fevereiro, tem muita gente nos procurando para perguntar, por exemplo, quando os alunos entram de férias em dezembro, porque já comprou passagem, porque, enfim, lá tem o calendário, que dificilmente a gente vai sair daquilo ali. Como eu falei, pode ocorrer aí um atraso ou adiantamento é muito difícil, pode acontecer um atraso aí de uma semana, mas via de regra a gente tenta não fugir daquele calendário, porque como eu já expliquei em outras ocasiões, todo bimestre ele não tem tamanhos maiores e menores, todos os bimestres são iguais.
eles são compostos por 11 semanas. Às vezes, por conta de feriado, a semana é quebrada ao meio, mas, na lógica, ele tem 11 semanas cada um. Então, é difícil a gente não seguir essa regra, tá? Então, tá lá, a coordenação pode informar sim, mas eu acho que é muito válido a leitura desse, é um documento normativo que a gente entrega no início do ano, e acho muito importante que os pais se inteirem, né, de tudo que está escrito lá, tá bom? Sobre os comunicados oficiais da escola, todos eles, o canal oficial de comunicação da escola é a Escola Web. A Escola Web é um aplicativo que o responsável tem o seu login e sua senha, o aluno tem o login e a senha dele, e é lá, no canal oficial da escola, é onde a gente registra as notificações, as faltas, as notas, né? Toda a vida escolar do aluno está dentro dali, e ali tudo fica registrado. Então, assim, muitas vezes o pai diz, porque está no Escola Web, é complicado, poderia disponibilizar no WhatsApp? Poderia, mas não é o canal oficial. Os grupos de WhatsApp, eles servem para acelerar algumas informações, mas o registro mesmo da vida escolar do aluno, por exemplo, muitos pais pedem, disponibiliza boletim, disponibiliza... A gente não pode fazer isso, até porque existe uma lei de proteção de dados e a gente não pode compartilhar informações via WhatsApp. A gente compartilha via aplicativo, porque o pai, para ter acesso àquilo ali, ele tem um registro, né? Ele tem um login, ele tem uma senha, o filho da mesma maneira. A partir do momento que eu coloco uma informação que é privada num grupo de WhatsApp, eu estou dando a possibilidade daquela informação se espalhar, então a gente não faz. Eu sei que aborrece alguns pais que se chateiam, mas infelizmente são as regras e a gente tem que se ater às regras, né? E é por lá também que os pais acompanham o rendimento do aluno, se fez a atividade de casa, se não fez, se entregou o trabalho, se não entregou, quando as coordenadoras sinalizam atrasos constantes, falta de uniforme, enfim, todo tipo de notificação, tenha ela o grau que tiver, ela fica registrada na Escola Web, porque aquilo, como eu disse, é o documento, é a vida escolar do aluno. Então, quando chega no final do ano, por exemplo, se um aluno ele vai para um conselho de classe, né, ele não consegue a aprovação imediata, e ele vai para um conselho de classe. A gestão, a coordenação, emite um relatório para os professores. Como foi aquele aluno ao longo do ano? Ele foi pontual, ele recebeu notificação por mau comportamento, tudo isso vira critério para o professor avaliar a situação do aluno. Então, toda a comunicação da vida escolar do aluno, eu estou falando disso, eu sei que é chato, mas é necessário repetir, porque tem muita gente que fica pedindo a Isadora, que fica pedindo a Tainara, as meninas não têm como enviar essas informações pelo WhatsApp. E outra coisa, na escola existem 2 contatos, e isso é muito importante, porque a gente já teve problemas sérios em relação a isso. Isadora, ela é responsável pela secretaria da escola. Então, se você quer um documento, um pagamento, pagar uma taxa, pagar uma coisa, é com Isadora, é na parte da secretaria. Se você quer conversar com as coordenadoras, com o professor, tirar uma dúvida sobre uma atividade, um trabalho, agendar com a coordenação, é na coordenação. São números separados. As coordenadoras não têm acesso às informações da secretaria e a secretaria não tem acesso às informações do WhatsApp da coordenação, porque tem objetivos diferentes. Então, muitas vezes o pai pede uma declaração na coordenação. Eu estou precisando de uma declaração com urgência, aí pede na coordenação. A coordenação, ela não tem como emitir isso. Quem emite declaração, documentação, é a secretaria. Então, é muito importante que você se atenha aos setores da escola para evitar aborrecimentos, né? Porque às vezes os pais, não, porque eu mandei a mensagem tal dia, tantos dias sem responder. É porque tem mensagens que não tem como ser respondida dependendo do setor para qual é encaminhado. Até aí tudo certo? Tem alguma dúvida? Eu vou abrir aqui que eu não estou vendo o chat, mas eu vou abrir aqui o grupo, Ana. Ô, Vitor, se tiver alguma dúvida aí, vocês coloquem no grupo da coordenação, por favor, porque como eu não tenho como ler o chat, eu leio o grupo, tá bom? Por favor, para me poder seguir. Vamos lá. Então,
vamos ao que vai acontecer agora, nessas 11 semanas, né? No mês de agosto, ainda, nós temos o Dia dos Pais, é o segundo ano, a segunda edição do que a gente chama Brincar para Conectar. Nós vamos fazer o evento do Dia dos Pais conforme está em nosso calendário, tá? Muita gente, por que não? No nosso calendário já estava especificado que seria no último sábado de agosto. Por quê? Porque nós voltamos, geralmente, das férias, muito em cima do Dia dos Pais, e aí a gente não tem tempo hábil de organizar as coisas, né? Então, a gente precisa de um tempo hábil. Então, normalmente, a comemoração do Dia dos Pais sempre vai ser no último final de semana do mês de agosto, para que a escola tenha tempo hábil de providenciar, de organizar. A gente tem uma ideia inicial do que a gente vai fazer, mas a gente depende de cotação, a gente depende de outros fatores, que eu não tenho como fazer isso lá em fevereiro, e conseguir manter o que eu fiz lá em fevereiro em agosto. Então, é assim que funciona. O Brincar para Conectar, a gente vai fazer esse ano de uma forma diferente. A gente fez a edição 1 foi gratuita, quem já estava na escola o ano retrasado, eu acho, 2024, sabe que a gente não pediu taxa nenhuma, mas em compensação a gente não pôde ofertar nada, né? Então, esse ano a gente vai cobrar uma taxa simbólica, é simbólica mesmo, a gente não tem como fazer um evento para a escola toda, né? São mais de 300 pais, sem contratar uma equipe para isso, né? De recreadores. Essa equipe não é uma equipe da escola, é uma equipe que a escola vai contratar, né? Para poder ir de acordo com o número de alunos. Então, a gente vai cobrar uma taxa simbólica, o informativo deve ir semana que vem. A gente está fechando com os grupos de recreação para nos ajudar nos custos dos recreadores e também para uma lembrança para o pai. Eu já vou dizer o que é, porque é o que é a lembrança. Nós vamos fazer um boné, tá? Para os pais como lembrança. Esse boné, ele vai vir a logo da escola, mas de forma discreta, mas o boné mesmo é com a intenção de homenagear o pai. Então, a escola, ela vem em segundo plano. A logo da escola, ela vem pequenininha, discreta, mas é um boné para o pai. Esse vai ser o brinde. Então, quando vocês receberem lá o informativo com o valor, né, da taxa de participação, vocês já sabem para que é. Como é que vai funcionar? Como é que a gente vai controlar se isso vai acontecer na praia? Por que na praia? Porque se a gente fosse fazer isso num espaço fechado, eu teria que colocar o aluguel desse espaço, e aí eu não quero, eu quero que seja um valor simbólico mesmo. Nós vamos entregar no ato do pagamento da taxa, que vai ser na semana do evento, a pulseirinha do pai e do filho. Então, lá, quando os recreadores, porque o grupo de recreadores, eles cobram por quantidade de pessoas. Então, assim, e isso vai nos ajudar a organizar lá o evento e também efetuar o pagamento do pessoal. Então, assim, no ato do pagamento da taxa, você vai retirar duas pulseirinhas, uma para o pai e uma para o filho. A mãe, o irmão que não estuda na escola, enfim, quem não pode ir, pode assistir, mas o evento é para o pai e o filho. Mas é um tio que faz o papel de pai. Não tem problema. É para a figura, né, que representa a figura paterna da criança e para o filho. Tá certo. Ficou aí. Eu tenho dois filhos, vai estar lá no comunicado. Como é que funciona? Mas é um pai só. Aí a gente vai explicar como é que funciona os detalhes no comunicado. Tá bom? Então, assim, vai ser num espaço aberto, vai ser na praia do Cabo Branco, que é um lugar, no sábado, à tarde, no sábado mesmo, do dia 29, se eu não me engano, à tarde, no final da tarde, ali, 15 horas, para que todo mundo possa participar, certo? Vai ter a lembrancinha e vai ter o grupo de recreadores, porque, como o tema já diz, né, a gente vai trabalhar brincadeiras entre pais e filhos. Até aí tudo certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Evone, boa noite para você também, querida. Sempre bom ter você aí, tá? E aí, esse é o evento de agosto, né? Partimos aí para setembro, que é o nosso mês. Muita gente perguntou, mas em setembro, Sheila, o ano passado o FAC foi em outubro. É verdade, pessoal, mas o Teatro Paulo Pontes, já até expliquei isso o ano passado no FAC lá, no momento. Cada vez mais está restringindo o calendário às escolas, né? Então, assim, muita gente, porque o FAC não é final de semana? Porque os teatros de João Pessoa, nós só temos dois, né? O Pedra do Reino, a gente chega lá ainda, né? É muito caro, mas o Paulo Pontes, que é quem comporta o nosso público, ele não libera calendário para a escola finais de semana. Eles não liberam.
Então, o Paulo Pontes, eles só liberam, na segunda o teatro é fechado, eles só liberam terças, quartas e quintas para eventos escolares. Então, assim, eu não tenho como fazer um evento desse no final de semana, não é porque eu não quero, porque para mim também seria melhor. É porque eu não tenho onde fazer, já que o teatro ele barra. Só para explicar, porque muita gente pensa que a escola escolhe o dia porque quer no meio da semana para trabalhar a rotina do. Não é. Eu gostaria muito que pudesse ser numa sexta-feira, por exemplo, mas não pode. Tá bom, pessoal? Então, o FAC vai ser no dia 29 de setembro, se não me falha a memória, é uma quarta-feira, tá bom? O FAC é um evento para os pais novatos que estão chegando. FAC significa Festival de Arte e Cultura. Eu vou falar dele já já com mais detalhe, e é um evento que engloba da educação infantil ao ensino médio, né? É um festival de arte, como o nome já diz, mas é um festival que ele aprofunda muito mais do que apenas apresentações de música e dança. Esse ano, nós vamos trabalhar o tema de Nárnia, e eu vou explicar um pouquinho como é que a gente vai fazer isso, vou mostrar as sugestões de figurinos que a gente tem aqui, vou apresentar tudo para vocês, mas vai ser aí em setembro. E teremos um ensaio geral esse ano. Eu consegui um ensaio geral no Paulo Pontes. Para quem não sabe e acha que o Paulo Pontes é gratuito, não é. O Paulo Pontes é um teatro. A pauta para a escola ele é o dobro do que a pauta para qualquer espetáculo. Mas eu consegui, mas lá é difícil até mesmo isso, mesmo pagando e pagando caro, a gente tem difícil acesso lá. Mas eu consegui uma pauta para fazer um ensaio geral lá, que era uma coisa que eu sempre lutei muito para fazer. Não consegui na semana do espetáculo, consegui uma semana antes, então no dia 23 de setembro, também é uma quarta-feira, pela manhã, nós teremos o ensaio geral no Paulo Pontes, tá bom? Depois eu vou mandar um informativo para casa detalhando como isso vai ser. Nós vamos locar alguns ônibus, né, para os alunos, para os pais que não podem levar os alunos, os pais que podem, e aí o ônibus vai só cobrar o valor do transporte, os pais que podem levar, não tem problema, vai deixar no teatro, vai buscar, só não pode assistir. Mas nós vamos ter dois momentos aí do FAC no teatro. O dia 23 de setembro, que é uma quarta-feira, né, uma semana antes, vai ser o ensaio geral, e no dia 30 de setembro é o espetáculo que acontece à noite. Esse ano nós vamos marcar o horário 18 horas, porque o nosso espetáculo ele está gigantesco, ele é muito grande esse ano, muitas apresentações, uma linha temporal muito bonita, e aí a gente vai precisar de mais tempo, porque no teatro, infelizmente, 21 horas a gente tem que estar com tudo desmontado, de cenário, de painéis de LED, tudo aquilo que a gente leva, né, para lá, o teatro tem que ser entregue limpo às 21 horas. Então, esse ano eu vou começar um pouco mais cedo, tá bom? Só para vocês entenderem. E em outubro, que é quando termina o nosso bimestre, nós vamos ter aí a Semana da Criança, né? Agora falando, deixa eu botar para cá. Agora falando um pouquinho mais para o Fundo 1 do que para o Fundo 2, né? Para o Fundo 1, e Educação Infantil e Fundo 1, nós vamos fazer uma programação interna na escola, sem custo nenhum, e vamos fazer um passeio, como a gente sempre faz, tá? E aí nós vamos decidir o que, que a gente faz. A gente tem duas propostas aí para analisar, e a gente vai decidir o que é, né, menos custoso e mais divertido para os alunos, e vamos colocar. Mas vai ter um evento dentro da escola para comemorar o Dia da Criança, sem custo, para que todos possam participar, e vai ter um evento externo, fora da escola, esse aí com taxa de participação, e vai aqueles alunos que os pais tiverem condições de enviar. Tá certo? Até aí tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma. Tem não? Certo, obrigada. Com os legalzinhos eu consigo ver se está tudo bem, gente. E no final de outubro, eu coloquei em outubro, mas esse projeto é do quarto bimestre, é o Olimp e EG, que é o antigo nossos Jogos Interclasses. E esse ano, com uma novidade muito grande, né? Nossos Jogos Interclasses virou uma Olimpíada, porque a gente vai ter várias modalidades e a gente vai abarcar toda a escola. Então, a gente vai fazer as Olimpíadas com alunos da educação infantil ao ensino médio, com brincadeiras, com jogos, com modalidades internas que vão acontecer dentro da escola e com a culminância. Então, a gente vai abranger toda a escola. Os Jogos Interclasse virou uma Olimpíada, vai ser o ano 1, e o ano 1 a gente vai abarcar toda a escola, né? Organizado e dirigido pelo nosso professor de Educação Física, né, Júnior, ele que está aí
bem envolvido com isso. Provavelmente vão acontecer em 2 sábados, as finais, um para um segmento e outro para outro, as culminâncias, né? Porque a gente vai passar o mês de outubro todo trabalhando as Olimpíadas na escola, dentro das aulas de educação física, tá certo? E de recreação. E no final do mês de outubro, nós vamos fazer as culminâncias, que não vai ser na escola. As culminâncias, o ano passado a gente fez no Cabo Branco, no Clube Cabo Branco. E esse ano a gente está vendo um outro local, se não conseguir, provavelmente será lá, mas a gente está vendo um lugar que seja mais perto e de mais fácil acesso para os pais e que não seja tão distante. Uma observação, o ano, para que os alunos são muito ansiosos, eles, principalmente do turno da manhã, eles ficam muito ansiosos. O ano passado eles se anteciparam, fizeram as camisas, esse ano não. Toda a organização das Olimpíadas, ela será feita pela escola, então nenhum aluno está autorizado a confeccionar a camisa, a mandar fazer, a cobrar, nenhum. Toda a organização de padrão, de cor, tudo vai ser organizado pela escola. Porque o que é que acontece? Os alunos são menores, né, principalmente sexto, sétimo ano, eles arrumam alguém para fazer as camisas, aí se der certo, deu certo. Ninguém reclama, está tudo certo. Mas se der errado, os responsáveis vão para a escola, cobrar da escola um posicionamento, e às vezes a gente nem sabe, foi os 2 últimos anos, quem tinha feito aquela camisa, e eu acabo arcando com a responsabilidade e com uma situação que eu não tenho nem controle, porque eu não sei quem fez. Então, se eu me respondo, eu digo eu, não é Sheila, não, estou falando eu e Eg, tá, gente? Eu estou falando aqui em nome da escola. Se a escola se responsabiliza de qualquer maneira pelo evento, então eu prefiro me responsabilizar pelo todo. Porque se der errado, eu sei a quem cobrar, eu sei a quem ir atrás, eu sei dar uma resposta a esse pai. Eu não gosto dessa sensação de ficar, porque foi a turma do sexto ano, que foi uma mãe do sexto ano, que fez com fulano, eu vou procurar saber dela com quem fez. Eu não gosto dessa situação de dar retorno daquilo que eu não tenho conhecimento. Então, se é para mim assumir a responsabilidade, porque quando dá errado, 2 anos aconteceram, 2 anos camisas vieram com o nome errado, por exemplo, e eu tive que dar um jeito, né? Porque o pai, mesmo sabendo que não foi feito pela escola, cobrou da gente uma postura, tá certo, porque o evento foi organizado dentro da escola, então, por conta disso, a partir desse ano, nenhuma turma, nenhum aluno, nenhum responsável está autorizado de organizar nada em relação a esse evento da escola. A escola que vai organizar o evento para que ele aconteça como todos os nossos eventos, com excelência. Eu gosto das minhas coisas bem feitas e eu aprendi que para fazer bem feito a gente vai lá e faz. Então, assim, eu estou avisando a vocês porque eles se antecipam, né? E vocês vão ouvir eles falar sobre isso, principalmente pós-FAC. Então, não permitam que eles paguem nenhuma taxa a ninguém, a um colega, porque a gente não vai permitir nenhum padrão, nenhuma camisa, nada que não se parta da escola. Tá bom, pessoal? Até aí tudo certo? Alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver se a Ana bota aqui. Ah, muito obrigado. É, Gildene, né? Obrigado, obrigado. E é isso, tá, gente? Então, são esses os eventos aí para a gente fechar o calendário, tá bom? Vamos seguir, que eu acho que vocês estão ansiosos para ver isso aqui, né? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver. Brincar para conectar, eu já falei, eu já até antecipei, gente. Ai, meu Deus do céu. E vamos lá. Nárnia. Deixa eu explicar para vocês, né? Muita gente não entendeu o porquê que a gente escolheu esse tema, né? Eu estou aqui, não sei se vocês conseguem ver. Esse é um livro de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele é ilustrado, ó. Esse livro aqui ele vai ser trabalhado com o turno da tarde, tá? Com a educação infantil até o terceiro ano. Quarto e quinto já vai partir para um outro lugar. Eu vou mostrar a minha edição, mas não é essa edição, para vocês não se assustar. Esse livro aqui, Nárnia, são crônicas, pessoal.
o mesmo livro, a edição normal, ela é menorzinha, mas ele é bem grosso. São várias crônicas. Nós vamos trabalhar essa crônica aqui, a primeira, tá? O leão, esse aqui, o feiticeiro, a feiticeira e o guarda-roupa. Nárnia é uma história que trabalha valores que são muito importantes trabalhar tanto na infância como na adolescência, na pré-adolescência como na adolescência. São valores, eu vou usar a palavra cristão, mas assim, vocês desconsideram, não estou falando cristão em relação à religião, mas são valores de generosidade, de coragem, de gratidão, de arrependimento, de lutas entre o bem contra o mal, que não vale a pena, né? De benefícios que às vezes o mundo oferece e atrai nossos jovens. Então, assim, as Crônicas de Nárnia é uma obra riquíssima. Quem não conhece, eu sugiro que leia com seus filhos, que assista ao filme. Quem tem filhos menores, compre edições ilustradas, porque não tem a parte da guerra, não tem nada para ler, porque isso aqui não é só uma historinha boba. Quem ama literatura como eu amo, sabe. Isso aqui, ó, é uma lição de vida. E já fazia muitos anos que eu queria trabalhar as Crônicas de Nárnia, pelo menos uma das Crônicas de Nárnia, na escola. E calhou de que esse ano, né, a gente vem aí de um ano de um ano assim de reconstrução. Eu acho que os primeiros 5 anos, né, pós-pandemia, foi um ano que a gente perdeu muito o contato com a realidade, né? A mídia, a tecnologia está engolindo nossos jovens, né? As nossas essências estão aí meio que se perdendo. Então, eu queria trazer uma coisa raiz mesmo, que trabalhasse os valores de uma forma raiz. E aí eu fiz o primeiro escopo do projeto, o que eu queria que fosse trabalhado, entreguei para o meu amigo Hugo, né, que é o nosso diretor de arte da escola, né, já faz o terceiro ano que ele assina a direção artística do FAC, entreguei para ele o que eu queria, ele desenvolveu o texto e os personagens, e esse ano nós vamos fazer o maior espetáculo que nós já fizemos. Nós nunca fizemos um espetáculo tão gigantesco como esse que nós vamos fazer, em relação a tudo, em relação a número de figurinos, em relação a texto, em relação à arte cênica, em relação ao trabalho para fora do palco. Então, todos os alunos da escola, todos, da educação infantil ao ensino médio, vão trabalhar as Crônicas de Nárnia para além do palco, inclusive os que não vão participar. Ah, eu não vou participar do FAC, eu não gosto de dançar, mas vai fazer o trabalho sobre os valores, sim. Vai fazer um trabalho de língua portuguesa sobre isso, de interpretação de texto, misturado com filosofia. Então, assim, com socioemocional, nós vamos fazer um trabalho multidisciplinar dentro da escola com as Crônicas de Nárnia. E junto a isso, nós vamos fazer o espetáculo. Então, esse ano não é só. Deixa eu só. Eu vou explicar das notas, eu chego lá, tá? Vou explicar. Então, assim, não é só a questão da apresentação, quem perguntou da nota, Luana, né? Eu vou explicar, Luana, deixa só para não quebrar o raciocínio. Então, esse ano a gente vai fazer diferente. Até o ano passado, o aluno participava do FAC, ele tinha a nota, né? Deixa eu ver aqui, eu vou passar para cá para vocês verem e lerem, né, os valores que nós vamos trabalhar. Então, até o ano passado, o aluno participava do FAC, ele tinha uma nota cheia. Os que não participavam faziam a avaliação normal, não é uma avaliação extra, não, faziam a avaliação normal do bimestre, a N2. Esse ano, como eu disse, eu queria resgatar isso aqui, ó. Justiça, são esses valores que a gente vai trabalhar, é verdade. Coragem, enfrentar o medo e o desconhecido. Cooperação, reconhecer a força e a união. Lealdade, permanecer fiel ao bem e às pessoas e aquilo que se aprende em casa. Sacrifício, abrir mão de algo em favor do outro. Esperança, continuar acreditando mesmo nas dificuldades. E justiça e verdade, agir com honestidade e defender o que é correto. Então, esses valores, eles serão trabalhados pela escola toda, independente do espetáculo. Serão duas coisas diferentes. Todos os professores vão passar um trabalho no Fundo 2 e no ensino médio. Inclusive, os meninos assistiram até o filme essa semana, a gente já passou.
O Hugo já tinha adiantado, já tinha pedido para eles assistirem o filme para o relatório, mas, para além desse esse relatório, ele não vai ser uma coisa aleatória, solta. No Fundo 2, vou falar logo do segmento da manhã, Fundo 2, ensino médio, os alunos vão fazer um trabalho de português, tá? A professora de redação do sexto ao nono ano vai estruturar esse trabalho, vai passar as perguntas, vai fazer os questionamentos, vai fazer o desenvolvimento da história para que todos os alunos trabalhem esse valor. Esse trabalho, inclusive ensino médio. No turno da tarde, é educação infantil não, né? Óbvio, vão só pintar, e a gente vai falar sobre isso porque vai contar, mas o Fundo 1, as professoras também vão trabalhar de forma mais lúdica, a construção de um trabalho. Esses trabalhos, independente da participação ou não, eles vão valer 5 pontos, tá, pessoal? Então, meu filho não vai participar, mas ele vai ter que fazer um trabalho que é multidisciplinar, de todas, englobando todas as disciplinas, com isso aí que eu estou mostrando para vocês, e esse trabalho vai valer 5 pontos. Mas meu filho não vai participar, e aí? Aí ele faz o simuladinho, né, ou o simulado, valendo os outros 5 pontos. Então, se ele entrega o trabalho, ele já tem 5 pontos ali de saída, e pela apresentação que ele não vai participar, ele faz a avaliação para complementar. E os que vão participar, se tiver assiduidade, responsabilidade, né, todos os critérios que a gente analisa, não faz o simulado, vai fazer, vai ter de 1 a 5 pontos por isso, pela participação. Foi uma maneira que eu acho justa para todo mundo, então quem vai participar tem a dedicação, vai ter ensaios no contraturno, vai ter ensaios no sábado, então, só que a nota ela não vai ser só pela participação. Se o aluno, né, ele só participar e não entregar o trabalho, ele não vai ter 10, ele vai ter 5, entendeu? E se o aluno não participar, né, e fizer o trabalho, ele já tem 5 pontos. E aí ele faz a avaliação para conseguir os outros 5 para ficar com 10. Se tirar 2, vai ficar com 7. Ficou claro isso aí? Eu acho que esse é o tópico mais socioemocional. A Ana falou aqui, sim. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Eu vou dar uma pausa para que vocês, Ana, me diga e Vitor, se tem algum questionamento em relação a isso, porque se não tiver, eu sigo. Deixa eu beber uma água. Os horários dos ensaios da tarde vai ser à tarde, né? Esse mês de agosto serão nas aulas de arte, tá? No calendário dos alunos tem aula de arte, e nas aulas de arte, esses ensaios vão acontecer nas aulas de arte, tá bom? A partir de setembro, nós vamos colocar, vai ter ensaios no contraturno, vai ter ensaios no sábado, primeiro para o grupo do teatro. Os alunos da manhã e os alunos da tarde que forem escolhidos para ser personagens, para ter fala, eles vão ter que vir nesse primeiro momento, no contraturno e aos sábados, para trabalhar e ensaiar a parte teatral. A dança vai acontecer pela manhã nas aulas de arte. Nenhum aluno vai sair da sala, não vai acontecer isso, tá, pessoal? Esses ensaios eles vão acontecer na aula de arte. E de tarde vão acontecer né, nas aulas de arte e nas brechas que a gente vai colocando ali. A gente reduz um pouco o horário da aula, né, 45 minutos, então a gente divide 25 minutos para a aula e 20 minutos para o ensaio, 2 ou 3 vezes por semana, ou na aula de artes, quando coincidir, a aula de artes vai ser substituída pelos ensaios. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta em relação a isso. Se eu posso explicar novamente, quem vai participar fica com 5, e o restante da nota não entendi. Quem vai participar fica com 5, e os outros 5 é do trabalho. O trabalho é independente da participação. O trabalho escrito, dentro dos critérios que no turno da manhã e no turno da tarde, os professores vão passar, mas principalmente turno da manhã, que eles são um pouco mais velhos, é um trabalho de português interdisciplinar. Português, filosofia, sociologia, linguagens, de uma maneira geral. Vai passar um trabalho sobre os valores. A gente vai partir do princípio do texto de Nárnia, mas o trabalho é sobre os valores. Esse trabalho, ele é independente de participação. Todo aluno vai ter que fazer. Ele vai valer a metade da nota, de uma da N2 do terceiro bimestre, tá?
Se o aluno só participar e não fizer o trabalho, ele não vai ficar com 10, ele vai ficar com 5 se ele for para os ensaios, se ele for pontual, porque o FAQ, a apresentação, ela só vale 5 pontos. Os outros 5 pontos é para todos os alunos em referente ao trabalho, a um trabalho. Os professores vão escolher os critérios. Vai ter turma que vai ter que apresentar, vai ter turma que não vai precisar, vai ter turma que vai ser. Cada professor de cada série vai escolher os critérios desse trabalho, e isso será enviado para casa, com prazo de entrega, tudo direitinho, para que vocês saibam. Independente de qualquer situação, esse trabalho ele vai compor a metade de uma das notas do terceiro bimestre. Então, se o aluno está participando do FAQ, ele faz o trabalho e participa. Aí as duas pontuações vão ser unidas e aí ele tem a nota dele. Se o aluno está só participando e não fez o trabalho, ele só vai ter os 5 pontos. A apresentação, ela só vai valer 5 pontos, pessoal. Isso fique muito claro. Ah, porque eu pensei... Não. A apresentação do FAQ para todos os alunos, com exceção do ensino médio, tá? O ensino médio ele não entra nesse critério, principalmente a terceira série. Primeira e segunda série a gente ainda vai, né, combinar com os alunos como vai ser. Isso não se aplica ao ensino médio. A gente não, eu ainda vou me reunir com os alunos e com os professores para desenvolver os critérios e a gente vai conversar com eles sobre isso. Terceira série do médio, não, tá? Terceira série do médio, eles não entram nisso. Eles podem participar, mas eles não têm pontuação nenhuma. Participa por desejo, querer fazer parte do espetáculo, mas pontuação a terceira série do ensino médio não tem, tá? Nenhuma. Primeira e segunda série do ensino médio, nós ainda vamos nos reunir para estabelecer os critérios, como é que vai ser, tá certo? Porque, como eu expliquei, a gente quer trabalhar todos os valores em todas as séries. Então, no ensino médio, provavelmente, a nota dele será a metade pela participação e a metade pelo trabalho, para compor a metade da nota, para que eles possam todos fazerem o simulado normal, porque é ensino médio. Tá bom, pessoal? Então, assim, os critérios não podem ser o mesmo critério do Fundamental 2. Vou mostrar agora, tá? Gostaria de saber, caso meu filho participe, ele tem compromisso à tarde. Ó, quem vai vir no contraturno, deixa eu explicar, é só o pessoal, principalmente, mesmo no decorrer do teatro. Então, se o seu filho tem compromisso à tarde, e ele está nessa parte do teatro, eu sugiro que ele não participe, ele sinalize que ele só vai poder participar dos ensaios de manhã para o professor, porque a presença, a falta, ela será computada assim. Então, é José do Egito, né? Não é isso? Respondi sua pergunta. Então, se ele está dentro da parte cênica, que tem fala, que tem teatro, e ele não pode comparecer no contraturno, eu sugiro que ele saia e avise a professora, eu vou participar só da dança, porque eu tenho um compromisso à tarde, porque a gente não vai poder abrir mão disso, tá bom? Porque quem se compromete com a parte cênica, não pode estar faltando ensaio, porque deixa as coisas mais desconexas. Posso seguir, pessoal? Ficou claro isso? Eu vou mostrar, pessoal, tenha um pouquinho de paciência que eu vou mostrar o figurino, tá? Vou falar do pagamento também. Então, bora lá. Deixa eu passar aqui minha tela, eu vou mostrar, inclusive. Cada turma vai dar uma vida a uma parte de Nárnia. Essa é a primeira imagem aí, todo mundo consegue ver? É a educação infantil, do infantil 3 ao infantil 5. Eles vão ser filhotes de dragões. Deixa eu só dizer uma coisa a vocês. Esses figurinos é uma ideia, tá? O material, como vai ser, como não vai ser. A gente pega uma sugestão, entrega para o ateliê, eles vão nos entregar uma peça piloto. Quem quiser fazer por conta própria, não tem problema, mas tem que ficar próximo mesmo, porque senão lá no palco fica muito discrepante. Tá bom, pessoal? Então, será basicamente isso. A educação infantil serão filhotes de dragão. Eles vão ter uma surpresa aí que eu não vou dizer a vocês, né? Esse ano a gente teve que contratar um diretor de cenário. Vai ter uma moça lá construindo os cenários para a gente. Então, assim, vai ser um espetáculo, como eu disse, fora dos padrões. Primeiro e segundo ano, a gente tinha separado primeiro e segundo ano. Porém, a adesão do primeiro ano, normalmente, ela é muito pequena, por conta do gasto da festa de formatura. Como ia ficar uma turma muito pequenininha e as idades são muito próximas,
nós hoje decidimos juntar primeiro e segundo ano numa única apresentação. Então, primeiro e segundo ano, eles vão ser esses personagens aí, castores, corujas e ratinhos. A roupinha é mais ou menos isso aí, ó. Tem uma touquinha, tem a calça, tem algumas, porque não deu para ver a coruja, tem a capinha da coruja ou a capinha do castor, vai ser para as turmas de primeiro e segundo ano. Terceiro ano, essa turminha aqui, essa roupa aí vai ser isso aí mesmo, a gente vai reproduzir, porque eu não posso nem dar spoiler do que a gente vai fazer, aí vocês não vão entender. Mas esses alunos, meninos e meninas, eles têm que estar, porque eles são parte fundamental do espetáculo, eles têm que estar todos iguais, porque o espetáculo que a gente vai reproduzir, ele conta a história de um menino, o nome desse menino é Vitor, e essas crianças do terceiro ano vão representar essas crianças. Então, a roupa é essa aí. É um macacão jeans, sim, de tecido jeans, com uma blusa personalizada. A única coisa que não entra aí é o tênis, e a gente vai reproduzir essas roupas, tá certo? Vou seguir aqui para depois falar dos valores, dos pagamentos, tá bom, pessoal? Só para mostrar para todo mundo, para não demorar muito. Quarto ano, eles vão representar a parte do mar, seres do mar. São macacões, muitas dessas roupas, figurinos. Aí no quarto ano, diferente do que acontece no terceiro, são figurinos diferentes. Então, a gente vai ter sereia, a gente vai ter tritão, então são seres do mar mesmo, vão ter peixes. Então, cada aluno, ou um grupo de 3, 4 alunos, vai ser uma fantasia diferente da outra. A maioria delas vai ser iluminada com LED, e tudo isso está incluso na fantasia. Quinto ano, eles vão de colombinas e pierrots. Essa roupa da colombina e do pierrot, ela não é colorida como roupa de carnaval, porque tem um porquê também. É uma das apresentações, é uma das cenas mais bonitas do espetáculo, e eles precisam estar de preto e branco. Então, a gente vai pegar essa roupa aí, vai fazer a adaptação para a turma, tá? O sexto ano, eles vão estar de faunos. Não tem essa sombrinha, tá, pessoal? Essa sombrinha aqui, só o personagem principal que vai ser Senhor Túmulos. Mas é essa roupinha aqui, ó. Tá vendo as menininhas atrás? É uma calça com uma perneira, que dá a impressão de bota, né? A blusinha, o colete, vai ter as orelhinhas, sim. Eles vão estar de faunos. Sexto ano, meninos e meninas. Os meninos com essa camisa, né? Que parece que isso é uma camisa só, uma camisa por dentro e uma camisa por fora, mas é uma peça só. E as meninas é uma camisa de manga com um coletinho, a calça e a perneirazinha para dar a impressão da bota e as orelhinhas. No sétimo ano, eles vão representar os seres da mata. Então, assim, eles vão vir de árvores. É muito bonita essas fantasias. Tem asas. Esse ano, o FAC, ele não tem figurino, ele tem fantasia, tá, pessoal? São fantasias mesmo. Para fazer parte do espetáculo, são fantasias. Então, essas roupas dos seres da floresta, elas, como acontece nos seres do mar, elas não são iguais. Então, a gente vai ver a quantidade de alunos e vai dividir 4 modelos ou 3 modelos de fantasia para grupos, porque eles são seres da floresta. Até aí tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma. Já já eu lhe respondo, seu José do Egito. Vou seguir, tá? Oitavo ano, eles vão ser os nobres de Nárnia. As meninas vão estar com esses vestidos longos aí. As mangas não são assim, tá? As mangas são aquelas mangas morcego, aquelas mangas, não é justinha, é aquelas mangas morcego. É um vestido longo, porque eles vão ser os nobres, tá? Na verdade, eles não são os reis, eles são os nobres, que tem uma diferença, que é o que eu vou falar. Então, a calça, a túnica, o vestido, é desse jeito aí, vai ser o oitavo ano. O nono ano, sim, Janaína, em relação aos figurinos, sim. Ele só vai ser liberado, não é por nada, não, é porque o ateliê ele precisa confeccionar, ele traz para a gente aprova para poder ir para a produção. Então, a gente não, só quando ele entregar essas peças piloto, é que a gente pode disponibilizar para vocês olharem, tá certo? O nono ano, eles vão representar a parte mais, digamos, intensa do espetáculo, eles vão representar os seres do submundo. E aparentemente é uma roupa qualquer, mas é uma das roupas mais difíceis de ser feito.
É, colocou abril, mas eu acho que foi errado, Ana. Acho que ela quis dizer agosto. Sim, só no final do mês de agosto. Quando chegar as roupas lá, eu vou avisando nos grupos e vocês podem ir olhar, tá certo? Mas o prazo que o ateliê me deu para as peças piloto é final do mês, tá bom? Nono ano, seres do submundo, tá? Então, assim, meninos e meninas vão estar de máscara, vão estar. Outra coisa que eu não falei, muitos desses personagens vão ter maquiagem artística. Vocês não precisam pagar pela maquiagem artística. Se o personagem tiver maquiagem artística, quem vai pagar para fazer essa maquiagem é a escola. A não ser que seja só olho, batom normal, mas se for maquiagem artística, se houver necessidade, esse custo aí é nosso, não é de vocês, tá bom? Ensino médio vão ser os guerreiros e guerreiras de Nárnia. Um esboço aí do que vai ter, do mesmo jeito, é uma peça, né, inteira, com a túnica por cima, é mais ou menos assim. Meninos e meninas do ensino médio que não estiverem na comissão, vai ser assim. Vou já falar da comissão também, como uma mãe hoje perguntou, tá? Isso aqui é os grupões, tá? De apresentação, certo? Aí eu vou mostrar para vocês agora os personagens principais. Os personagens principais fizeram teste de elenco, né? Então, os que já saiu o resultado, os filhos de vocês já sabem se foram aprovados ou não. A gente não escolheu ninguém, a gente fez teste de elenco, de voz, de postura, desenvoltura, né? De chegar no dia do teste com o texto decorado, né? Esse tipo de critério que o Hugo utilizou, que quem fez os testes foi ele. E já foi tudo de escolhido. Então, vamos lá. Esses são personagens principais. Todo personagem que tiver aqui, que é principal, ele não faz parte daquele combo, tá, pessoal? São fantasias mais elaboradas, elas são mais caras, então elas terão um custo diferente. Então, diferente do informativo que foi, todas essas fantasias aqui, elas têm um preço diferente. Então, se o seu filho tiver, né, dentro, se inscreveu, porque antes dele se inscrever, a gente avisou, pessoal, os personagens principais, se você quiser concorrer, já avisa em casa que o figurino de vocês não vai ser igual ao figurino dos demais, vai ter um custo diferente. Então, se ele se inscreveu e passou, e você quiser que ele continue, mesmo tendo um custo diferente, você precisa sinalizar para a escola. Eu não vou falar de valores, porque cada um tem um valor diferente, tá certo? Mas aqui, por exemplo, reis e rainhas, o tecido é diferente, é veludo, então é totalmente diferente. Aqui, que é o bicho, é o bicho-papão, né? Que é esse aqui, esse cheio de tentáculos. Então, esses personagens principais, eles têm custos diferentes. E vou dizer de novo, antes de fazer o teste para personagem principal, todos os alunos, principalmente os da manhã, sabiam que teriam custos diferentes, tá bom? Posso seguir? Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais pontual. Eu vou falar da comissão já já, tá bom? Deixa eu só concluir aqui para não perder. Então, bora lá. Antes de seguir para aqui, deixa eu explicar. A comissão, como é que funciona? Para quem não sabe, a comissão é um grupo de alunos do ensino médio que a gente seleciona para trabalhar no espetáculo, né? Nos ajuda nos ensaios, na confecção do cenário, se houver, né? Então, assim, vai no contraturno para ficar com os alunos menores, para acompanhar os ensaios da tarde. É um grupo de bastidores, vamos dizer assim. São alunos e alunas que estudam no ensino médio e que prestam esse, não sobem no palco, mas trabalham tanto ou até mais do que os artistas. Então, eu vou explicar como é que funciona. Na segunda-feira, nós vamos abrir lá a inscrição. Não, antes disso, na sexta-feira, nós vamos abrir um formulário. Eu vou colocar no grupo de pais, do primeira, segunda e terceira série. Terceira série, lembrando que é voluntariado. Quer participar, a terceira série lá pode como voluntária, tá? E eles, desde que não atrapalhem, porque eles não podem chocar em nenhum momento com a programação da escola. Então, se tem aulão Enem, ele não pode vir. Ele tem que ir para o aulão Enem. Por isso que é voluntário, tá? Primeira e segunda série, não, eles podem se inscrever. E como é que funciona? Nós vamos abrir o formulário e vamos ver o número de inscritos. Vamos supor que se inscreveu lá 30 alunos para a comissão. Quem escolhe a comissão? Sou eu, porque a comissão é diretamente comigo. E quais são os critérios que você usa? Vários. Gentileza,
no tratar com os colegas, com o pessoal da escola, porque eles vão lidar com outros alunos. Então, aluno que é grosseiro, que é mal educado, que não olha na cara de ninguém, quem não dá um bom dia, eu não quero. Não dá, porque é para doar um trabalho. Então, quando a gente presta um serviço, que é isso que eles vão fazer, tem que partir daí, tem que ser gentil. Alunos que são mal-humorados, que não são gentis, que não têm disposição ou vontade, eu não quero. Então, como é que você sabe? Sabendo, porque eu conheço todos os alunos, pessoal. Por incrível que pareça, eu conheço todos os alunos da escola. Eu sei realmente quem é quem. Então, assim, eu vou saber, quando se inscrever lá, eu vou saber. Gentileza, alunos que não são tirados de sala, que têm bons comportamentos, que são elogiados pelos professores, não é atrelado à nota, não é rendimento de nota que eu vou levar em consideração, é de comportamento. Então, o critério que eu vou usar para a comissão é comportamento, não nota. Eu não vou pegar aqueles alunos que porque é top 10, às vezes é top 10, mas é uma pessoa que não sabe dar um bom dia a uma pessoa da limpeza. Uma pessoa dessa eu não quero na comissão. Sendo muito sincera, não quero. É alguém que, por qualquer coisa, não tem tato de requisitar alguma coisa, quando quer alguma coisa. Então, assim, é grosseiro, não dá. Porque, como eu disse, vai ter contato com crianças mais jovens, vai ter contato com pré-adolescentes, então, assim, e eles vão ser a representação do grupo da escola. Então, eu não posso eu preciso confiar nas pessoas que vão executar esse papel. Então, e quem vai escolher sou eu. Então, vamos supor, 30 pessoas se inscreveram, eu vou escolher ali aquela quantidade que eu achar que vai dar conta. 10, 15, teve ano que eu já escolhi 20, teve ano que eu escolhi 10, vai depender muito das pessoas, porque eu não vou botar por botar, tá? Eu não vou botar para fazer volume. Ah, porque fulano, eu gosto tanto de fulano, eu gosto. Tem muitos alunos lá que eu gosto muito, mas eu não gosto da maneira, por exemplo, como trata a Lúcia, da limpeza, ou como trata a Dona Maria, sabe? Que é grosseiro, com o Nilvan. Não é comigo, Sheila, porque, infelizmente, as pessoas, às vezes, por conta até, confundem as coisas, mas eu não estou preocupada com quem é gentil comigo, porque comigo, como eles me respeitam naturalmente, ninguém é desagradável comigo, ninguém é grosseiro comigo, ninguém é, mas é o comportamento que eu olho ali, ó, no dia a dia, sabe? E é isso que vai ser determinante para mim montar a comissão, pessoal. Vocês pais, alunos que estão aí escutando, que queria saber os critérios, são esses critérios. Não é critério de nota, é critério de comportamento. E quem vai decidir se esse comportamento se enquadra dentro daquilo que eu acredito, vai ser eu. Porque eu estou ali nos bastidores, mas eu observo tudo, tá certo? Então, eu vou abrir o formulário na sexta-feira, os alunos se inscrevem, eu vou botar a relação de selecionados na segunda-feira no máximo, e aí a gente marca uma reunião comigo, e aí a gente estabelece bem direitinho. Qual é o custo da comissão? A camisa. Tem que comprar a camisa, que eu não sei quanto vai ser ainda, porque a gente ainda está trabalhando na arte do FAC. Então, o custo é o da camisa, mas a comissão ela precisa vir no contraturno, para os ensaios de teatro, no sábado. É por isso que eu tirei as oficinas de redação do ensino médio do sábado. Tá na sexta-feira, no final da tarde, para uma coisa não atrapalhar a outra. A comissão ela vai vir em dias que não atrapalhem os estudos. Como é ensino médio, eu não quero que uma coisa atrapalhe a outra, tá certo? Então, os critérios vai ser esse. A nota, o que servir para a primeira série, para os que vão participar do espetáculo, vai servir para a comissão. Se a gente chegar no consenso que é meia nota para todos. Se for uma nota cheia, é uma nota cheia para todos. Isso aí eu vou me reunir com os professores para a gente poder definir. Não vai ser eu só. Eu vou ouvir a equipe para ver o que é que eles acham e tal. Sim, eu vou mostrar, vou voltar lá. Certo? Até aí ficou alguma dúvida? Ah, que bom que superou as expectativas. Fico feliz, gente. O segundo ano, como serão os critérios, eu já respondi. Sobre o figurino do infantil, quem quiser fazer a parte. Sim, sim. O do infantil principalmente, viu? Porque é um figurino muito complicadinho de fazer, então vai demorar um pouquinho para chegar. Esse slide vai ser postado no grupo. Olha, a gente não faz isso. Você pode ir lá e eu posso lhe dar a imagem que você quer. Deixa eu explicar. Isso é uma ideia, é, Eli, né? Isso é uma ideia, Eli. Então, dessa ideia até a peça há um caminho.
A gente pega essa ideia, né? A gente monta essa ideia, mas aí a gente vai testando os materiais. Então, assim, eu não gosto, não queria que ninguém fizesse figurino sem ver a peça original. Porque se resolver fazer por conta própria, não tem nenhum problema, mas tem que ficar idêntico. Material, característica, detalhes, porque no palco eu não quero ninguém, nem mais nem menos. Eu quero que todos fiquem iguais. E para ficar iguais, é importante que o material, os detalhes, os mínimos detalhes, eles sejam, porque a gente presta atenção nisso, né? Nos mínimos detalhes. Porque lá, quando subir no palco, eu não quero que ninguém nem brilhe mais e nem brilhe menos. E para isso é importante que todos estejam vestidos iguais. Então, eu peço que, por favor, quem quiser fazer só, não tem problema. Vocês não são obrigados a fazer o figurino com a escola, não são. Tem uma mãe costureira, uma avó costureira, mas só façam depois que a peça piloto estiver pronta. Como é um só, né, dá tempo demais, ainda é para o final de setembro. Porque eu preciso que vocês peguem, que vocês vejam como ficou o tecido, para que vocês façam exatamente igual. Tá bom? Ficou claro em relação a isso. Os figurinos é o custo do aluno. Ele não paga para participar, ele paga a roupa para ele participar, a roupa dele. É esse o custo do aluno, tá? O aluno ele não paga para participar do FAQ, porque às vezes eu fico um pouco chateada, porque as pessoas, não, o aluno paga para participar. Não, ele não paga. Ele compra a roupa dele. É dele. Quando termina, ele leva para casa, é dele. Ele compra a roupa dele, ele não paga para participar. Não é obrigatório participar do FAQ, participa quem quer, quem gosta, quem pode. E o aluno, ele não paga para participar, ele compra a vestimenta dele. E se você for fazer um orçamento que não seja com um parente de uma roupa, você vai ver que é exatamente esse valor que a escola cobra, porque a escola não tem nenhuma intenção de ganhar nada com isso. O que eu quero? Padronizar. Por que que eu pego esse abacaxi? Porque é um abacaxi. O ano passado foi mais de 200 alunos. Não pense que é fácil, não, é um abacaxi. Por que que a escola pega? Porque a escola quer padronizar, só por isso. A escola quer que todo mundo brilhe igual. Então, eu prefiro assumir a responsabilidade, a dor de cabeça, o desgaste que é, porque isso é um desgaste, para garantir que todo mundo brilhe igual, que meu aluno lá, ele não se sinta diferente, nem inferior, nem superior, se sinta igual, porque o FAQ é isso, é um festival que a gente trabalha valores de amizade, não tem competição, não tem uma apresentação que é maior ou menor, todas as apresentações são do mesmo tamanho, todas têm a mesma importância, todas têm a mesma relevância dentro do espetáculo. Não tem isso de mais e menos. Eu não quero e nem permito que alunos comecem a comparar, a competir entre si. Não é uma competição, é um festival de arte que a gente trabalha valores, e um deles é isso, é amizade, solidariedade, comunhão, troca, comemorar a vitória do outro. É isso que eu quero que meus alunos sintam, e graças a Deus é o grande diferencial do nosso espetáculo. Em relação ao pagamento, como vocês viram, ficou bem apertado. Então, assim, no cartão, pessoal, eu consigo parcelar em 3 vezes. Por quê? Porque eu pego, e por isso que também é um pouco mais caro, porque eu pego a antecipação do cartão e passo para o ateliê. Porque para o ateliê tirar a medida, ela quer 50%, e no dia que ela entrega, ela quer os 50%. A gente está em agosto e o FAQ é em setembro. Então, eu não tenho como dividir em 3 parcelas. Eu posso até dividir em 3 parcelas, mas que termine dentro desse prazo que eu estou te dizendo. Eu não posso dar 30, 60 e 90. Não tenho. No cartão eu tenho como fazer, porque eu pego a antecipação e pago ao ateliê. Vou dizer de novo, porque o figurino não é a escola não costura, não tem fábrica de tecido, nada. A escola não tem nada disso, pessoal. Então a gente contrata e compra tudo, tudo. Então, assim, então eu não tenho como. Eu posso parcelar no cartão, porque eu peço antecipação, é por isso que é um pouco mais caro, e posso parcelar em 3 vezes, contanto que seja assim, dentro desses 2 meses. Você paga a primeira na metade do mês de setembro, aí paga, no início do mês paga a segunda, e antes de receber o figurino, paga a terceira. Tá certo? Ficou claro em relação a isso? Alguma pergunta em relação a isso? Não? Vamos lá, uma coisa que eu acho muito importante eu falar. Eu falo muito, né? É assim mesmo. Quem me conhece sabe que eu falo muito mesmo. Infelizmente, é coisa de professor de história, viu, gente? Vamos lá. Como eu expliquei, a gente vai fazer o ensaio geral do FAC no dia 23. É pela manhã. Ah, Sheila, mas meu filho estuda de tarde, ele não pode ir para o ensaio geral. Não, ele vai ter que. Você já sabe que no dia 23 ele tem um compromisso de manhã. A educação infantil vai? Não. A gente não leva a educação infantil, tá, gente?
porque é muito complicado, eles são muito pequeninos, eles nem têm a noção. E nesse dia tem aula? Não, não tem aula. No dia 23 de setembro não tem aula, porque a gente vai para o teatro de manhã, eles não liberam para ensaio à tarde, só liberam de 9 a meio-dia, então a gente vai sair da escola de 8 horas da manhã e provavelmente vamos chegar de 1 hora da tarde, tá? Então não tem aula, porque eu preciso que as professoras, mesmo que a educação infantil, não vá para o ensaio, mas que elas vão, para poder entender quando é que eles entram, quando é que eles não entram, porque eles não têm noção, mas as professoras têm. Então, eu preciso que elas assistam. Então, elas vão trabalhar lá de manhã, olhando, assistindo e nos ajudando a coordenar todos esses alunos, tá? Então, no dia 23, é o ensaio geral no Teatro Paulo Pontes. É preciso, como é que eu não tenho como levar? Nós vamos fazer assim, uma semana antes, nós vamos colocar a opção de quem quiser ir de ônibus com a escola. Aí a escola loca o ônibus. Se o ônibus cobrar, sei lá, R$ 1.000, eu não sei quanto é que tá, para o Paulo Pontes, quanto ele cobrar? Aí eu vou pegar aquele valor, vou dividir pelo número de lugares e vou dizer, pessoal, para ir e voltar, o ônibus cobrou X. Você quer ir com o ônibus da escola? Quero. Então, o ônibus vai estar na porta da escola, você deixa o seu filho lá, ele monta no ônibus, o ônibus deixa lá, na volta ele deixa. Você não está pagando a escola, você está pagando o transporte. Não quero que ele vá de ônibus, porque eu tenho carro, porque eu tenho moto, que eu posso levar, porque eu tenho de flexibilidade. Você vai, deixa ele lá no teatro, e quando terminar, você vai buscá-lo. Ficou claro isso, pessoal? Para que não fique aí depois, porque não vai ter aula? Não, eu não tenho como fazer um espetáculo com quase 300 alunos participando e deixar a escola rodando enquanto o espetáculo acontece. Muita gente acha o FAC uma besteira, mas não é. O FAC é um festival muito importante para a escola, para os nossos alunos, inclusive para aqueles que não participam, sabe? Para entender que não é um bicho de sete cabeças, que pode participar de forma indireta. Tem aqueles muito tímidos. Eu conheço tantos alunos que desabrocharam por conta do FAC, sabe? Que tinham vergonha de se expor. E é isso que a gente tem que mostrar para eles. Está tudo bem ter vergonha. Vamos tentar superar isso, porque na vida vai exigir que você perca a vergonha. Eu sou meio desajeitado para dançar, então assim, a gente coloca você aí numa posição que não precisa você se expor tanto, fica mais atrás. Quando a gente estimula nossos filhos a quebrar as suas barreiras, a gente está estimulando eles a crescer enquanto pessoas. Isso é muito importante que vocês entendam. A escola não é só um espaço para aprender português, matemática e história, não é. A escola é um espaço de convívio social, de desenvolvimento social, emocional, e é muito importante que vocês estimulem isso nos filhos de vocês. Não ache que arte é uma bobagem, porque não é. A gente precisa ser muito artista na vida quando a gente é adulto, quando a gente vai defender um TCC, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quando a gente precisa se deparar com o mundo. E a gente não desenvolve habilidades sociais na vida adulta, não. A gente desenvolve desde criança, aprendendo que a gente pode superar os nossos limites, as nossas barreiras, as nossas dificuldades. Então, me entristece muito quando um pai acha, uma mãe acha que o fato é uma bobagem, porque não é. Não é mesmo. É muito importante. Então, se vocês puderem estimular os filhos de vocês, claro, tem pessoas que é por questões religiosas, tem outros que é por questões, enfim, do filho mesmo não querer, outros é por questão financeira, e está tudo certo. Mas não diminua, sabe, o espetáculo e diga para o seu filho que isso é uma besteira, é uma bobagem, porque não é. É um projeto muito importante que envolve toda a escola e eu exijo um mínimo de respeito com ele, porque se não fosse tão importante, tão grandioso, a gente não fazia o que a gente faz lá no teatro, que todas as escolas de João Pessoa, das que é 3.000 a mensalidade, as que é 100, fica se perguntando como é que a gente consegue fazer aquilo. O diretor do Paulo Pontes, todos os anos, quando a gente acaba o espetáculo, todos os anos, ele vem perguntar para a gente como a gente consegue fazer um espetáculo daquele porte numa escola, um espetáculo de escola daquele porte. Então, não desrespeita o espetáculo da gente, nem o trabalho da gente, são meses, meses. Os meninos vão começar agora, mas eu, Hugo, são meses, meses de trabalho, meses. Então, assim, eu exijo o mínimo de respeito. Se você não gosta, está no seu direito, mas não desrespeite o nosso trabalho e nem diminua a participação dos alunos que vão participar como se fosse uma bobagem, porque não é. Eles merecem sim, ponto, eles merecem sim ser prestigiados, porque para muitos ali é uma superação, tá certo? Desculpa aí o puxão de orelha, mas não tinha como fazer diferente. E 30 de setembro é o nosso espetáculo.
como é que funciona? Como eu disse, o aluno vai, né, ele compra roupa e o convidado paga o ingresso, né, pessoal? Porque tem que aqueles painéis de LED maravilhosos que cobrem todo o palco lá, a luz, a iluminação, tudo aquilo que o cenário, tudo aquilo que vocês veem, eles não brotam, né? Eu preciso de a pauta do teatro, a pauta do ensaio, o pagamento dos artistas, né? Por exemplo, o Hugo, que ele faz esse trabalho à parte, ele é diretor de arte, mas ele é diretor de arte PJ, ele trabalha, esse trabalho é à parte. A cenógrafa que vai fazer todos, são todas pessoas que a escola contrata à parte para que o FAC aconteça. É por isso que não é um espetáculo gratuito, porque a gente precisa de receita. Já faz alguns anos que a gente não aumenta, é o mesmo valor, a pauta do Paulo Pontes, quem é aí do Estado pode procurar saber, para a escola aumentou, mas a gente permaneceu a mesma coisa. Tem dois valores, tem o valor de pagamento em Pix e tem o valor do cartão, porque infelizmente tem as taxas. Tá certo? Então, assim, vai ser lugar marcado, quem perguntou, vai sim, início de setembro, provavelmente primeiro, eu estou esperando só o teatro mandar o mapa. Eles vão mandar o mapa, e quando eles mandaram um mapa de assento, nós vamos vender lugares marcados, porque dá muito certo, porque a gente prestigia aqueles pais que prestigiam a gente e que valorizam e que querem, né? E dá muito certo isso. Então, a gente vai vender novamente com lugares marcados, como foi no São João, é uma estratégia que a gente vai fazer a partir de agora, porque a gente, do jeito que a gente tem pais que não gostam, a gente tem pais que ficam aí, levam a família inteira, assim, muito felizes mesmo. Então, assim, é muito bacana isso. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma reclamação. Podem falar aí, pessoal, que eu... Ah, muito obrigada. Que participa uma vez, não quer deixar mais de ir. Minha intenção é essa, é se superar. O do ano que vem, eu já escrevi, viu? O roteiro tá, ó, chuchu, lindo demais. O FAC é um trabalho prático de sociabilização, interdisciplinaridade. Sim, Heriberto, é sim. Certo, deixa eu ver se tem mais algum slide. Tem. A Semana da Criança, mas eu já falei, né, que a gente vai mandar. Isso aqui eu já falei da escola web, dos grupos de avaliação. Olha como eu sou prática, eu já avancei tudo. Só esses últimos recadinhos aqui, tá? Uniforme. O uso do uniforme não é quando a criança quer, tá, pessoal? Quando ele está afim. Eu recebi um aluno aí na segunda-feira, após férias, dia 4 foi que as aulas começou, e ele foi sem a camisa da farda. Eu olhei para ele e disse, meu filho, cadê sua camisa da farda? Ele disse, tá suja. Desse jeito ele disse a mim, tá suja. Eu disse, mas você teve aí 30 dias de férias, mas eu esqueci de lavar. Eu disse, pois lave hoje, viu? Porque amanhã você não entra, ou então venha com ela suja, porque amanhã você não entra. Uniforme não é opção, é regra da escola. E não é quando o aluno quer, é de segunda a sexta-feira. Nos ajude nisso aí. Da educação infantil ao ensino médio. Nos ajude nisso aí. É regra. Quando a gente bota uma criatura no mundo, a gente tem que ensinar para ele que nem tudo é do jeito que ele quer. Mãe, eu comprei aquela calça cor-de-rosa choque, eu quero ir para minhas amigas dele. Não, marque com suas amigas no shopping, de tarde, no game stage, para dar uma volta, e aí você se arruma e vai. Mãe, eu comprei um tamanquinho da Barbie, não sei o quê. Não. Uniforme escolar é tênis, de qualquer cor, a parte de baixo, se for da tarde, é a parte de baixo da escola, calça ou short saia. De manhã é calça preta, não é cinza, não é amarelo, não é marrom, é calça preta. Da escola ou a calça preta, mas é preta, sem rasgão, tá? É a calça preta. E a blusa do uniforme. É regra, tá, pessoal? E a gente vai voltar, inclusive, da educação infantil, porque eles nem têm direito de escolha, né? Quem escolhe é vocês. Então, se você manda, a culpa da gente nem chama a atenção deles, porque tem culpa, tá certo? Então, nos ajude nisso aí. Conferir material escolar. Pessoal, da educação infantil até mais ou menos o quarto ano, é obrigação dos responsáveis olhar o horário escolar que está na escola web. Amanhã eu tenho aula de inglês. Lembrar, meu filho, amanhã você tem aula de quê, fulano? De inglês. Onde é que está seu livro de inglês? Tá ali, bota na mochila. Ah, amanhã tem aula de quê? De cultura make. Cadê seu livro de cultura make? Até o terceiro, quarto ano, a partir do quinto ano, você já deve dar essa obrigação a ele. E no dia que você receber uma notificação da escola, né, que ele não fez a atividade porque esqueceu o livro, é sua obrigação, enquanto pai, que compra o material, perguntar para ele por que ele recebeu uma notificação porque não levou o livro. Porque você tem que ensiná-lo a ter responsabilidade com as suas coisas. Ponto.
Eu acho incrível que os pais investem um dinheirão no material, né? Muitas vezes tira de onde não pode, faz um sacrifício, e o livro, tem aluno que o livro fica em casa, fazendo o que eu não sei, mas fica em casa. Assim, a gente, enquanto escola, só pode notificar. É a mesma coisa do uso do celular, tá, pessoal? Eu vou começar a endurecer em relação a isso, tá? A gente não pode abrir a mochila de nenhum aluno para retirar o celular. A gente não tem esse direito, mas todos os dias, na primeira aula, no período da manhã e à tarde, nenhum aluno pode usar celular nas dependências da escola. Não é na sala de aula, nunca pode, é nas dependências da escola. É no pátio, é no banheiro, é no corredor, é nas dependências, na sala de aula não pode, não vou nem falar sobre isso, porque todo mundo sabe que não pode. Então, eu vou pedir uma gentileza aos pais do Fundo 2, ensino médio, porque a gente vai proibir, porque o que é que acontece? Existe a cantina, que agora mudou aí de direção, é de Iraci, né? Então, o cardápio já está lá, então, se o seu filho paga o lanche com Pix, então, eu sugiro que você, papai e mamãe, pague antes dele ir para a escola, porque a gente vai começar, a gente vai botar um aviso nos grupos de não entregar, porque o que é que acontece? Na hora do intervalo, a gente libera o celular para o aluno ir para a cantina pagar o lanche. E ele, depois que ele paga o lanche, ele faz o quê? Ele vai para o banheiro, ficar no celular, e não pode. Não é Sheila, nem o IEG que é chato, não. É uma lei federal. O uso do celular dentro da dependência da escola é proibido. Ponto final. Então, o aluno pega o celular, tia, eu vou tirar meu celular da caixinha para comprar o meu lanche. Aí, quando ele compra o lanche, que paga lá com o Pix, o que é que ele faz? Ele fica com o celular. Ele não, são poucos, os do sexto ano ainda sobe para colocar lá de volta, mas muitos enganam, porque aí não tem como controlar isso. Então, duas coisas. Se você puder fazer um cartão de débito, já que é Pix, né? E ele é seu dependente de poupança, de débito, para que ele possa usar esse cartão para pagar o lanche, nós seremos muito, muito, muito gratas. E se você não pode fazer isso, você combina com o tia Iraci o pagamento desse lanche antecipado. Você faz o Pix antes, ou ele faz o Pix antes quando ele chega, ele já sabe o valor, antes de entregar o celular, porque nós vamos proibir o aluno retirar o celular na hora do intervalo de manhã, porque eles estão usando de má fé, porque isso é má fé, e pagam o lanche e ficam com o celular, vão para o banheiro, fazer vídeo, fazer isso, fazer aquilo, e a gente vai endurecer por conta disso. Estou avisando antecipadamente, a coordenação vai mandar um aviso, tá avisando a partir de tal dia, mas isso vai ser feito lá na escola, tá certo? Recado dado, né? Atividade de casa, mesma coisa. Os pequenininhos é a obrigação do pai. Olhar, sentar, fazer junto, tirar um tempinho. Os maiores é a obrigação do pai cobrar. Fez, quando você receber uma notificação lá de português, não, notificação porque não fez a tarefa, você precisa chegar para o seu filho e dizer a ele, por que você não fez? Não é, filho? Gente, do jeito que vocês abrem o WhatsApp todo dia, várias vezes durante o dia, criem um app todo dia, 8 horas, bota um alarme no celular, 8 horas é dia de eu abrir o Escola Web para olhar se fulano recebeu notificação hoje. Criem o hábito de cobrar. Os filhos de vocês dizem a gente que tanto faz porque vocês não se veem nem se importam, porque vocês não têm tempo. Isso é muito triste da gente ouvir de uma criança. Muito triste, de verdade. Mostre para eles que vocês têm tempo sim. Se você pode passar 5 minutos ali para abrir o aplicativo do Escola Web e olhar, você não pode? Pode, gente. Por mais corrida que seja a sua vida, por mais cansativo, pode sim. Bota um alarme no celular para não esquecer, porque a vida é corrida, engole a gente a rotina. Coloque realmente um lembrete. Olhar a Escola Web. Todo dia de 8 horas vai tocar e você pega o seu celular e olha. Se teve notificação que não entregou a tarefa, se comportou, se conversou, para que você possa cobrar dele, para que ele entenda que você não está distraído ao ponto de esquecer dele. Isso ajuda muito, viu? De verdade. Saúde. Em caso de febre, gripe, virose, o menino está espirrando, passou a noite inteira com diarreia, ou passou, almoçou, foi no banheiro, vomitou, estava enjoado. Para que vai mandar esse aluno para a escola? Me diga. Ele não vai render, ele vai estar com a imunidade baixa, vai estar numa sala cercada de outras pessoas, pode contrair coisas que são piores, ou pode passar coisas. Então, assim, não envie alunos doentes para a escola. É muito triste quando o menino já chega na escola com diarreia, ou já chega vomitando, ou já chega com febre, e a mãe diz, eu dei remédio de febre, mas ele passou a noite com 39. Não faça isso.
é um professor para uma sala. Então, não é descaso porque o professor não se incomoda, é porque não dá conta. Sendo muito honesta, não dá conta. É por essa razão que a gente não medica. Não é má vontade. Tem gente que diz assim, o que é que custa a professora ir lá de 3 horas dar o remédio? Sim, mas ela tem 30 alunos na sala, não é um, ela tem 30. Imagina a pessoa lembrar que de 3 horas, fulano, de 2 horas, de 9 horas, vai ter que tomar um antibiótico. Não, a gente não medica. Se o seu filho está tomando antibiótico, já quando começar, já calcule as horas de que ele vai estar em casa para você poder dar. Não coloque horários de remédio no horário escolar, porque a escola não medica. Você pode ir lá medicar, não tem problema. Você pode tocar lá a campanha, eu vim dar remédio meu filho. A gente chama ele, independente da série você dá, mas a escola não medica, certo? E se por um acaso o problema do seu filho for contagioso, ele só retorna, não é você, não. A não ser que você seja médico e faça uma declaração. Mas, salvo, se não for esse caso, ele pegou catapora. Mas a minha avó disse que quando está secando não pega. Não. Você tem que trazer um atestado médico de que ele está liberado para voltar. Porque quando a mãe de Maria perguntar por que João está vindo ainda, a gente diz, ó, o médico de Maria liberou. Está aqui, ó, o documento. Quem libera aluno para retorno de doença contagiosa é médico, tá certo, pessoal? Não é má vontade também, porque as mães perguntam e a gente precisa dar uma devolutiva. Até aí tudo certo? Vou voltar. Sim, uma coisa que eu quero falar que as meninas estão pedindo aqui é sobre avaliação, rapidamente, tá? Entenda, quando o aluno está doente, na semana de avaliação, você precisa trazer um atestado médico e entregar, não é quando ele volta, é no dia que ele falta. O atestado médico, ele dá ao aluno o direito à reposição. Ele tem o direito legal de repor. A escola tem obrigação, e o aluno tem o direito de repor aquela avaliação. Não é quando ele viaja, não é quando ele foi para a casa do tio e não voltou. Isso não é motivo para reposição, pessoal. Reposição é por falta, por motivo de saúde, tá? A gente não repõe a avaliação porque viajou no São João e aí não teve com quem voltar. Vou dizer de novo no início da minha fala, se atente ao calendário da escola, tá? E quando o aluno falta a reposição, ele falta a reposição. Se a reposição está marcada e o aluno simplesmente falta a reposição, ele vai ficar lá, ele não pode colocar zero, vai ficar lá com um, porque ele faltou a reposição. Salvo se no dia da reposição ele estiver doente e tiver um atestado médico que comprove que ele faltou a data agendada da reposição por motivo de saúde. Ele tem o direito de repor a reposição. Ficou confuso, mas eu acho que vocês entenderam, né? Não é por justificativa. O calendário da escola, ele é um calendário fechado, a gente tem prazo para fechar o sistema, para cadastrar as notas. Não é quando a gente quer, eu posso passar 2 meses e a professora vai lá. Depois que o bimestre fecha o sistema, a gente não tem como lançar mais nota. É por isso que a gente tem limite de datas. Então, não pode ser quando a mãe quer, quando o pai quer, quando o aluno quer, tem que ser dentro daquele calendário. Então, assim, quando fecha o bimestre, eu não tenho mais o que fazer. E eu não faço. Eu não faço. Como eu disse, se for por motivo de saúde, o aluno deve ficar em casa, não deve ir e tem o direito de repor. Se marcou a reposição e ele está doente ainda, traz o atestado médico, ele tem o direito de repor a reposição. Se não for por motivo de saúde, ele não tem direito. E não adianta vir, né, não tem direito. Organização é um dos pilares do IEG. A gente realmente preza muito por organização. Nós somos uma escola, eu sempre digo que nós somos muito gigantes de dentro para fora do que de fora para dentro. Nós somos uma escola que funciona, e eu lhe digo isso porque eu não estou dizendo me gabando, não, porque eu conheço a estrutura de muitas escolas e eu sei o trabalho que a gente faz lá. Então, assim, a gente é chato mesmo em relação a muitas coisas. A gente é mesmo, isso aí eu reconheço, porque infelizmente a gente não tem como. Se eu for trabalhar para agradar todo mundo, eu acabo não agradando ninguém e vira uma bagunça. Então, eu tenho que ter uma linha de trabalho, me guiar pelo que é certo, né? Pelas normas, pelas regras e seguir. É isso que eu faço. Não privilegio e nem prejudico ninguém. Eu sigo as regras. E é isso que eu ensino meus alunos a fazer, a seguirem as regras. Porque na vida, vou dizer de novo, hoje eles estão no ensino básico, mas eles vão ter aí se deparar e eles vão precisar seguir regras. E se eles não são acostumados a seguir regras,
a vida não vai amaciar, não. Ele não vai ter um cheque fazer, ah, meu bem, hoje eu não vim, hoje eu não vim, patrão, porque eu estava doente, cadê a senhora? Eu não trouxe. O salário dele vai ser descontado aquele dia. Então, se a gente ensina nossos filhos, que não é como ele quer, mas como precisa, a gente cria um adulto funcional, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Poderia, por favor, voltar a imagem do figurino da turma do segundo ano? Posso? Posso sim. Então, só recapitulando, dia 29 de agosto, Brincar para Conectar, comemoração dos pais, se façam presente. A primeira edição foi maravilhosa. Os pais se divertiram, os alunos se divertiram, e esse ano vai ser melhor ainda, porque a gente nunca faz nada pior, a gente sempre faz melhor. 23 de setembro, compromisso de manhã no FAC, ensaio geral, todo mundo tem que estiver participando. 30 de setembro, o nosso grande depois do dia 30 de setembro, eu não sei se é dia 31 de setembro, deixa eu ver. Dia 1º de outubro não tem aula, porque a gente vai sair do teatro de noite, no outro dia, dia 1º, não tem aula. Nem tem aula no dia 30 e nem tem aula no dia 31, já deixando claro, antes que as pessoas, porque não tem aula, o fato foi ontem. Pois é, a gente saiu lá do teatro 10 horas da noite, e aí de manhã não tem condição de eu botar o grupo para trabalhar de 7 horas da manhã. Então, não tem aula, tá certo? No dia pós-FAC. Isso vai bem direitinho no informativo de setembro. Em outubro vai ter a Semana da Criança, nós não vamos apresentar a proposta ainda, porque eu estou analisando duas alternativas de passeio. Vai ter a programação dentro da escola gratuito, todo mundo vai participar, não vai pagar nada, e vai ter um passeio pago, esse aí a gente vai mandar as informações, certo? E eu vou voltar aqui, que alguém me pediu para ver o figurino. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Qual é a série? Eu vou voltar todos, tá, pessoal? Para que vocês olhem com calma. Eu vou voltar do começo. Pronto, bora lá. Educação infantil. Tá vendo aí? É um macacão com um bonezinho. É um macacão vermelho, Ficou todo vermelho coberto todo. aí. Oi, pode Oi, falar. pode falar. É um macacãozinho. Quer falar? Alguém quer falar, Vitor? Se vocês quiserem tirar dúvida, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Educação infantil é essa, primeiro e segundo ano é essa aqui. Vou dizer de novo, aqui são três personagens, primeiro e segundo, tá? É castor, corujas e ratinhos. Então, se você for fazer essa fantasia, é bom saber que personagem será o seu filho. Terceiro ano, essas lindezas aqui, essa apresentação é linda. É, meninos e meninas, é um macacão jeans, a gente vai fazer um macacão, aqui vai ser bom porque depois vai dar para usar, né? Todo pespontado, de jeans mesmo, tá? É um macacão jeans, uma blusinha aí de malha por dentro, tá bom? Vocês vão precisar só providenciar o tênis. Quarto ano, Seres do Mar, mesma coisa, são vários personagens, então, se for fazer por conta própria, procure a escola para saber que personagem fulano vai ser, para não fazer o personagem errado. Quinto ano, Colombinas, isso é só uma ideia, essa roupa ainda vai sofrer várias adaptações, a gente só botou aí preto e branco para vocês entenderem que não tem nada a ver com carnaval, aí é uma outra questão, tá certo? É Colombinas e Pierrot, porque é uma cena bem dramática que vai ter. Se for fazer por conta própria, espere a peça piloto para também não ficar diferente. Sexto ano, são faunos, não tem a sombrinha, essa roupinha aqui, a blusinha de manga com o menino, como se tivesse. Essa é uma peça só. É uma blusinha com a impressão de que é um colete por dentro, mas é uma peça só, calça e é bermuda, na verdade, não é nem calça, é um bermudão para os meninos e uma botinha, uma perneira que vai dar a impressão de que é todo de pelúcia, mas é um bermudão, não é calça, sexto ano. E para as meninas a mesma coisa, a diferença que das meninas, blusa de manga comprida com um coletezinho, tá? Sétimo ano, Seres da Floresta, porque não deu para ver aqui, mas essas roupas são lindíssimas, eles vão estar de árvores, de flores, é muito bonita essas fantasias, muito cheia de detalhes. Se for fazer também, procure saber que ser da floresta vai ser, se vai ser uma flor, se vai ser uma árvore, quem vai ser? Vai ser uma fada? O que é que vai ser que é para poder fazer de acordo com o personagem? Oitavo ano, Nobres de Nárnia. Esse vestido, a única coisa que eu me lembro é que esse vestido, a manga dele não é assim, é manga morcego.
Quem for fazer, por favor, mesmo que pegue a foto, não é essa manga, a manga é diferente, certo? E os meninos é túnica e calça, tá? E das meninas é vestido longo, certo? Nono ano, essas roupas de estudo do mundo, isso são macacões, para quem não entendeu, são macacões com uma capa por cima, com capuz, são duas peças aí, não é uma peça só, e uma máscara branca, tá? Ou maquiagem, a gente ainda vai ver o que é que fica melhor. Se for maquiagem artística, somos nós que vamos fazer também, tá? Ensino médio, todos os meninos e meninas de guerreiros tem a parte de malha por baixo e tem a parte de por cima. E aqui os personagens principais, Senhor Thomas, né? Que esse aqui é a única peça de roupa que vai ser diferente daqueles, porque ele é diferente a roupa dele. Então, se quem for esse personagem tem que ir na escola para saber direitinho se for fazer. As bruxas, que é a mesma coisa, vai ter, são duas peças, é uma roupa por baixo e uma roupa por cima. São duas peças, serão três bruxas só, né, que teremos. E aí, quem se for fazer por conta própria, procura a escola também. Reis e rainhas, essas roupas tem capa, tem adorno, bracelete, e é com tecidos misturando cetim e veludo, não é só cetim. Tem algumas aplicações, é uma roupinha bem complicadinha. Se for fazer por conta própria, procura saber a cor, porque os reis e rainhas têm uma cor específica para cada, tá? Então, os personagens aí que foram escolhidos, se a mãe for fazer, tem que procurar saber que rei ou que rainha é. E aqui é o bicho-papão. Essa roupa aqui vai queimar os neurônios da gente tudinho junto, mas vai dar certo, vai ficar linda. E essa aí, eu já sei quem é o bicho-papão, eu já falei com a mãe do bicho-papão, e é isso, ela já sabe aí o que aguarda. Certo? Ficou alguma dúvida? Pronto, voltei. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se quiser fazer alguma pergunta, quiserem liberar aí o chat, Vitor. Não sei se está liberado. Deixa eu ver aqui. Ficou alguma. Não ficou dúvida? Não, cadê o chat aqui, hein, gente? Peraí. Deixa eu botar aqui. Eu queria botar o chat, mas eu não achei. Achei. Então é isso. Queria agradecer a atenção de vocês, né? Mais de 1 hora e meia de reunião. Quem ficou até aqui, muito obrigado. Desculpa aí a sinceridade, a transparência, a maneira que eu me importo, que eu falo. Como eu digo aos meus alunos, eu sou uma pessoa só, eu não sou uma na frente de vocês e uma na frente dos alunos. Gosto de transparência, de ser assim mesmo, para vocês entenderem que eu não sou um personagem, eu sou uma pessoa real e que, né, e que se expressa como acredita que tem que se expressar. Eu espero não ter magoado nem ofendido ninguém. Conto com vocês nos nossos eventos. E é isso. Muito obrigado mesmo pela presença. A equipe que estava aí, Ana, Kátia, Vitor, que está trabalhando até essa hora, o pessoal aí, muito obrigado. Se tiver algum professor aí, os professores, eu não vi, quem estava aí, muito obrigado por terem entrado, pessoal, e por terem assistido. Vocês sempre aí abrilhantando. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. A gente se vê antes, né? Mas em reunião, a gente se vê, se Deus quiser, em outubro. A campanha de matrícula aí vai vir com tudo. E muitas novidades aí para 2027, se Deus quiser. A Isadora também tá. Obrigado, pessoal. Boa noite. Pode parar a gravação, Vitor Guedes. E é isso. Espero ter atendido aí, tirado as dúvidas de todo mundo. Tchau, pessoal.